Olá, está no ar o Espaço Unisanta. Fique com a gente. Biografia. A professora da Unisanta, Beatriz Rota Rossi, lançou o livro no Espaço Cultural do campus. Relembrando a infância. No quadro Memória, Cavaleiros do Zodíaco, o desenho animado que conquistou várias gerações. O Espaço Cultural da Unisanta recebeu o mais recente trabalho da artista plástica Beatriz Rota Rossi. A abertura da exposição fez parte do lançamento da segunda edição do livro Alex Valauri, da gravura ao grafite, a única biografia autorizada sobre o artista que coloriu as ruas de São Paulo. Figuras que remetem ao colecionismo do inconsciente humano, embaralhadas com as tendências modernas da tecnologia. É com esse jogo de imagens que as obras de Beatriz Rota Rossi interagem com quem as observa. A busca pela linguagem que expressasse o resultado dos avanços tecnológicos na vida das pessoas é o que levou a professora de artes a trabalhar durante 8 meses para finalizar as figuras. Eu sou basicamente uma artista gráfica, né? Eu desenho muito. Esse ano não apresentei desenhos, poucos desenhos e muito escondidos estão aqui. Então, cores básicas, texturas básicas, elementos de suporte do quadro são feitos na prancheta. Então, são feitos com pastel oleoso, são feitos com, como se chama, com aquarela, com nanquim, arranhando mesmo o papel, depois fotografado, escaneado e passa para o Photoshop. Muitas vezes no Photoshop eu consigo alguns efeitos, consigo colocar elementos, inclusive de fotografias minhas, né? Fotografias que eu tirei de folhas, de conchas ou de coleções e de repente volta para a prancheta de novo. Então é um ir e vir. Família, amigos e admiradores foram prestigiar o lançamento do livro Alex Valauri, da gravura ao grafite, única biografia autorizada do artista e que foi escrita por Beatriz a partir das cartas trocadas entre ela e o introdutor do grafite no Brasil. A irmã de Alex, Cláudia Valauri, e a reitora da universidade, Silvia Teixeira, também estavam presentes no evento. Na verdade, Beatriz significa um divisor de águas em relação à pintura, à criatividade e toda essa imantação que existe dentro dela. Ela está conosco há 42 anos como educadora e sempre revolucionária em tudo que faz, acredita, inspira os seus alunos. O curso de artes plásticas, de desenho industrial, de comunicação, enfim, de jornalismo, publicidade, os cursos da Unisanta têm muito do seu retrato em tudo isso que ela acredita. E hoje estamos aqui nesse momento de festa para a arte brasileira, porque de alguma forma se resgata o estudo, enfim, através da gravura deste grande homem que significou, enfim, um gravurista que tem muito a contar em termos de toda essa trajetória brasileira. Fragmentos da história em contos, poemas e romances usados para narrar os fatos da vida, escrevendo ensaios sobre períodos históricos e literaturas que o jornalista Alessandro Atanes observa e descreve o cotidiano das pessoas por meio do maior símbolo econômico santista, o Porto. Fique aí e confira a primeira parte da entrevista que rolou com o autor do livro Esquinas do Mundo. Já pensei em várias coisas, final da infância até o meio da adolescência, tem aquela coisa de querer ser piloto, ser astronauta, ser cientista, né, que eu acho que é comum, né? Mas eu acho que a partir dos 16, 17 anos, chegando na vida adulta, se é 18 anos é adulto hoje, não sei, uma vontade muito, mais do que de ser jornalista, de escrever, de querer escrever. E eu optei pelo jornalismo por essa prática de escrever, que a gente tem que escrever todo dia. Nem que seja narrando, né, falando no rádio ou na TV, a gente tem que escrever. E acho que essa prática da escrita cotidiana, da atividade jornalística, foi o que me atraiu mais do que exatamente do que a natureza da profissão.
Eu trabalho lá desde 1999. Sou assessor de imprensa da prefeitura, então sou suspeito. Mas é um fato que desde 1999 que eu trabalho lá, eu nunca peguei um estado de atenção. Cubatão me permitiu ter uma visão regional mesmo, metropolitana. Eu sou um homem, uma pessoa metropolitana. Moro em Santos, na ponta da praia, e trabalho no centro de Cubatão. E faço esse percurso de ônibus todos os dias úteis, desde 1999. Então é um percurso diário que me fez aprender muito sobre a nossa região. Eu aprendi, por exemplo, algo que a gente vê todo dia, mas a gente não se atenta para isso. O quanto São Vicente, Santos e Cubatão estão cada uma apontadas para um lado, Santos e São Vicente para a praia, Cubatão para a serra ou junto ao polo industrial, e há um vácuo entre as três, um vácuo de Estado, um vácuo sem presença da sociedade, onde ficam as palafitas, onde ficam os mangues, que concentra 3 periferias. Depois a gente não sabe porque a gente tem índices alarmantes de violência e grandes bolsões de miséria, porque as 3 cidades são voltadas, cada uma para o seu lado, e essa área em comum, que poderia ser riquíssima, ela foi deixada, não é prioridade nenhuma das 3. Eu sou escritor no sentido de que eu escrevo, mas não sou ficcionista, né? Eu sou ensaísta, escrevo sobre história, literatura, crítico, não chegaria a ser um crítico literário, mas eu penso como um historiador da literatura, né? Como alguém atento aos fatos da cultura e como isso pode articular e criar pensamentos sobre a cidade. Toda semana tenho que escrever, entregar um artigo. A coluna se chama Porto Literário. Então, o centro da coluna, né, o principal tema é realmente isso, a literatura e o Porto Santos. Mas às vezes eu falo de alguma outra coisa, mas sempre tentando as questões históricas e as questões literárias, tento sempre criar esse jogo. Não importa se é na coluna, se é na dissertação do mestrado, ou se é em reportagem, eu tento sempre fazer esse jogo entre história e literatura. Como a gente pode entender a nossa história lendo livros de ficção. Então eu estou sempre escrevendo, até porque é um ritmo do jornalista, né, de escrever, entregar a matéria, ter o fechamento, ainda que seja semanal ou diário, ou o tipo de veículo que você trabalha, tem essa questão do ritmo. O artista está sempre trabalhando numa questão de... Eu não acredito muito naquela coisa da inspiração, sentou, aí saiu, pronto, isso acontece, mas acontece geralmente porque a pessoa já tem uma carga de ter visto coisas e lido coisas fantásticas e uma hora sai, realmente. Mas o trabalho ali do dia a dia é de trabalhar mesmo, é trabalho, é de ficar cortando, lapidando, resolvendo problemas, escolhendo. Mesmo se você escreve de uma vez e depois você revisa, ou se você só avança uma frase, se a anterior se você estiver satisfeito com ela, mesmo que também depois possa mudar. Eu acho que o trabalho do artista tem muito disso, de se criar uma joia. Cavaleiros do Zodíaco. O Memória de hoje é especial. Quem foi adolescente no final dos anos 90, com certeza já ouviu essa trilha musical. Cavaleiros do Zodíaco, lutadores com poder astral. Se o inimigo é demoníaco, sua luta é mortal. O desenho japonês Cavaleiros do Zodíaco marcou época. Criado pelo desenhista Masami Kurumada, os Cavaleiros do Zodíaco foi desenvolvido em forma de mangá, as famosas histórias em quadrinhos japonesas, com o nome original Saint Seiya. A primeira publicação aconteceu em 1986 pela revista japonesa Weekly Shonen Jump e no mesmo ano foi adaptada para a TV em forma de anime. O céu do amanhã será azul. Lembrar que essa luz me guiará.
tanto nos quadrinhos quanto na adaptação em anime, fizeram muito sucesso no Japão, diversos países da Europa e América Latina. No Brasil, a série começou a ser exibida pela extinta Rede Manchete em 1994 e alavancou a audiência da emissora, que passava por uma grave crise financeira. Do mesmo modo que o universo nasceu graças a uma grande explosão há milhões de anos, o pequeno universo do seu corpo jovem nasceu como resultado de uma outra grande explosão e criou essa poderosa energia em seu interior. A história mostra as aventuras de 5 guerreiros, Seiya, Yoga, Shiryu, Ikki e o seu irmão mais novo, Chan. Armaduras sagradas com nomes das constelações garantiam ao grupo poderes especiais. Os cavaleiros defendiam a reencarnação da deusa grega Atena em sua batalha contra os outros deuses do Olimpo, que pretendiam dominar a Terra. A lenda nos diz que os cavaleiros sempre aparecem quando as forças do mal tentam apoderar-se do mundo. A saga dos cavaleiros se mantém viva no Japão. Novos episódios estão sendo escritos com outro escritor, Morio Hatano. No Brasil, o material só está disponível em DVD. Por hoje é só. Amanhã tem mais. A gente se vê nesse mesmo horário, à 1 da tarde. Não perca. Tchau!